Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou sócio fundador e professor na empresa Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar como importar dados para o software R. Não adianta você aprender a trabalhar no R se você não consegue importar suas planilhas de dados para dentro do software. Nessa aula eu vou te ensinar duas funções, a mais básica, que é a função read.table, e uma função mais avançada, que é a fread. Se você não conhece essas funções, bora comigo para a aula. Bom, pessoal, para nós lermos arquivos no R, ou importar arquivo, como muita gente fala, nós temos inúmeras formas, tá bom? Se você pesquisar aí na internet, tem várias. Eu vou falar uma que é a mais usual e vou falar uma outra que é mais interessante, principalmente para quem trabalha com grandes bancos de dados. Bom, antes de ler um arquivo de dados, é interessante que a gente defina a trilha de dados da onde nós vamos ler esse arquivo, nós vamos importar. Isso também é importante na hora de salvar, né, os arquivos. Para definir a trilha de dados, pessoal, você tem que ir na pasta onde está, né, os seus dados. Então eu vou aqui na nossa pasta aulas. E aí você vem aqui em cima e dá um clique. Tem que ser um clique fora da palavra aulas aqui, tá? Ou das palavras que estão aqui em cima. Tem que ser um pouquinho para cá. Você dá um clique, porque aí ele seleciona tudo, tá vendo? Aí você clica Ctrl C. Vem aqui, substitui tudo que está entre as aspas, Ctrl V. Aí, pessoal, tem um problema. O Windows, e esse problema é só no Windows, tá? Quem trabalha aí com Mac e com Linux não tem que preocupar com isso, porque já vem certinho. Pelo menos até onde eu sei, vem certinho. Eu trabalho com Windows, não conheço tanto de Mac e Linux, mas eu já vi alguns alunos e eles não têm esse tipo de problema. Mas nós trabalhamos com o Windows, temos. O Windows, quando ele copia o caminho, ele copia com essa barra. Essa barra o R não lê. Para o R ler essa barra, você tem que colocar duas dela. Então você tem que duplicar. Em todos os locais onde tiver barra. Ó, aqui, aqui. Ou colocar a barra invertida. Assim. Tá? Isso aqui é muito importante. Ó, eu vou fazer aqui. Para vocês verem. O meu até já tava, né, o caminho correto, mas só para vocês verem como que faz, para vocês não ficarem com dúvida. Então você faz aqui. E aí, uma vez definido o caminho, agora nós estamos tranquilos. Agora é só ler o arquivo de dados. Aí muita gente pode falar, Léo, mas eu já vi essa definição dentro do arquivo. Eu posso fazer isso? Pode. Claro que pode. Não tem nenhum problema. Só que eu particularmente não gosto. Por quê? Porque se você coloca o caminho dentro da função, esse caminho só vale para esse arquivo. Aí se você vai definir vários arquivos no seu script, você vai ter que definir o caminho para cada um deles. Se eles estiverem em pastas diferentes no seu computador, faz todo sentido definir dessa forma. Caso contrário, não faz, ok? Então é melhor você definir utilizando a função setwd e depois você vem com a leitura dos dados utilizando a função que você escolher, tá bom? Essa é a minha opinião. Não quer dizer que é a correta, que você tem que fazer dessa forma. Você pode escolher a forma na qual você acha mais interessante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos utilizar a função read.table. A função read.table ela já vem na base do R, você não tem que instalar nenhum pacote e é muito simples de usar. O primeiro argumento da função ela é o nome do seu arquivo. Então o nosso arquivo, eu vou vir aqui na pasta, ele chama dados_dic. Detalhe, pessoal, o arquivo para ser lido na função read.table tem que estar em CSV ou TXT. Semana passada eu ensinei como criar um arquivo CSV no Excel. Se você não viu essa aula, volta na aula da semana passada e assiste.
TXT eu nem ensinei. Eu posso até gravar uma aula para frente, se vocês acharem interessante, ensinando salvar arquivo em TXT, né? Pode ser interessante. Tá? Então não vou mostrar aqui de novo como que faz, não. Então você vai colocar aqui o nome do seu arquivo e a extensão, no nosso caso, .csv. Tudo isso tem que estar dentro da aspas. Ok? Nome do arquivo mais a extensão, que ou vai ser .csv ou .txt. Não tem outra opção, senão dá erro. Vírgula, próximo argumento, H. Esse H aqui é de head. Head, em inglês, né? Cabeça ou cabeçalho. Então, é quando você tem nome nas suas colunas. Aí você coloca H igual a T. Então, tem que colocar aqui. Se você não tem nome, você coloca H igual a F. F é de falso. Vírgula. CEP igual, entre aspas, vírgula. E eu já ensinei como configurar isso aqui também na aula passada. Volta na aula passada e assiste a aula. Então, vou ler aqui o arquivo. E vou mostrar aqui o arquivo para vocês. Então, esse é o nosso arquivo dados. Olha, ele tem tratamento, produtividade, maturidade, altura de plantas. Um arquivo bem simples aqui. Leu da forma correta. Pode acontecer, gente, quando você usa essa função, que se o separador não tiver definido da forma correta, pode ler dessa forma. Se o arquivo ler dessa forma, com essas colunas tudo juntas, separado por vírgula, por ponto e vírgula, cada número, é porque está errado, tá? Não deu certo a leitura do seu arquivo. Isso acontece quando você não define de forma correta o separador aqui. Por isso que na aula passada eu ensinei a definir, a configurar o seu computador para que o separador de CSV, separador de listas, seja vírgula. A mesma coisa com esse H aqui. Se você coloca falso, olha como ele vai ler o nosso arquivo. Ele sempre vai ler o arquivo, tá, gente? Não vai dar erro. Porque olha aqui, ó. Agora a minha primeira linha é o nome das minhas variáveis. Por quê? Porque no Excel eu tenho o nome da variável e eu coloquei que o head era falso. Então, eu coloquei que não tem head no meu arquivo. Só que ele vai ler aquela linha de dados. Vai ler como dado. Isso aqui está errado. Quando você tentar fazer alguma operação matemática, vai dar erro porque você tem letras aqui na sua primeira linha. Okay? Então, tomar muito cuidado com isso. Muita gente erra esses detalhes. Então, ó, seu arquivo tem cabeçalho, head igual a T. Separador igual a vírgula. Então essa é a primeira forma, a forma mais simples, mais fácil de ler, e se o seu arquivo estiver bem montado, não vai te dar dor de cabeça. O que pode te dar dor de cabeça aqui? O uso de caractere especial dentro das suas células. Tem gente que põe apóstrofe, põe jogo da velha. Esses caracteres especiais podem fazer com que a função não funcione e dê erro. E vamos supor que eu tivesse digitado errado aqui, ó. Coloquei dados dic 1. Rodei a função, deu erro. Não posso encontrar a função dados dic 1. O arquivo, né? Desculpa. Esse é o nosso erro. Não foi encontrado, né? Ou não existe o arquivo ou o diretório. Aí você tem que testar duas coisas. Primeiro, tá definido corretamente aqui o seu diretório? Tem gente que não define isso aqui direito. Segundo, o nome do arquivo está correto? Sempre checar isso antes de ler essa função. Isso aí é responsabilidade do pesquisador. Beleza? Bom, pessoal, e aí nós temos a segunda opção, que é utilizando um pacotinho, que é o pacotinho data.table. É um pacote que no futuro nós vamos fazer um curso sobre ele. É um pacote muito interessante para manipulação de dados, que eu particularmente gosto muito. E ele tem uma funçãozinha, então você vai ter que instalar esse pacote, ok? E depois carregar esse pacote. Instalar também, a gente já ensinou em aulas para trás. Se você não sabe instalar pacote, volta nas aulas para trás, eu não vou ensinar aqui novamente. Carrega o pacote e aí nós temos uma função chamada fread. Nessa função você só tem que colocar o nome do seu arquivo e a extensão entre aspas. Não precisa colocar mais nada. Ele consegue, de alguma forma, identificar como que o seu arquivo está dividido e ele lê o seu arquivo. Só quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado quando usam essa função. Estão vendo que ele colocou números aqui, 1, 2 pontos.
e aqui quando a gente lê utilizando o read.table não tem, só tem um. Isso aqui é porque ele cria um arquivo chamado data table dentro do R. Isso aqui, quando você vai fazer algumas operações mais complexas no R, pode vir a dar algum problema. Para coisas simples não tem que preocupar, tá? Não vai dar problema nenhum. Mas da forma que está aqui, eu já tive problema. Então eu tô falando porque já teve algumas vezes de fazer uma operação de uma forma errada por causa do meu arquivo estar no formato de data table. Então o que eu costumo fazer para evitar esse problema? Eu coloco as.data.frame e dentro dessa função as.data.frame eu coloco a fread, porque aí ele vai ler o meu arquivo e eu já vou transformar ele em data frame. Ó, agora tá como data frame. Tá vendo a diferença? Aqui tem 2 pontos, aqui não tem. Essa daqui é a forma melhor para nós. Não é que uma é errada, a outra é certa, não é isso. Ela é melhor porque dependendo o pacote que você vai utilizar, ele só roda data frame, ele não roda data table. Então, eu recomendo fazer dessa forma quando você utilizar esse pacote. Aí a grande pergunta que alguns de vocês devem estar fazendo: Léo, para que eu vou instalar um pacote, carregar um pacote para ler um arquivo de dados, sendo que eu tenho uma função dessa na base do R? Não faz sentido, Léo, isso para mim. Bom, aí eu vou te mostrar agora, te falar, né, o porquê que faz sentido. A função read.table, ela tem uma deficiência quando o seu arquivo de dados é muito grande. Se você trabalha com grandes bancos de dados, ela pode demorar vários minutos para abrir o seu arquivo de dados e, em alguns casos, não conseguir abrir e abortar o R. Ou seja, você vai ter que fechar o R e abrir de novo. E não vai adiantar, né? Porque ela não vai conseguir ler o seu arquivo. Aí é onde entra a função fread, porque ela é muito mais rápida. Então, se você demora 10 minutos para abrir um arquivo no read.table, você vai demorar 30 segundos para ler no fread. E, consequentemente, ela não ocupa tanta memória e não dá esse problema do R abortar, tá? Então, se você trabalha com grandes... E quando eu falo grandes bancos de dados, pessoal, é pessoas que trabalham com mais de 500 mil linhas e a quantidade de colunas também sendo grande, aí pelo menos umas 100 colunas, tá? Você que trabalha com 1.000, 5.000 linhas de dados, isso não é grande banco de dados para o R, não, tá? Isso é pequeno, não interfere em nada, não. Mas para quem trabalha realmente com grandes bancos de dados, aí interfere muito, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre software em R, nós da empresa Analyse oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software R. No mais, muito obrigado e até breve.